O videoclipe de estreia do Black Veil Brides, lançado em 2009, foi um grande expoente do até então recente movimento Screamo, sendo um dos vídeos mais vistos deste nicho até hoje. Esse vídeo foi o cartão de visita da banda e marca os muitos primeiros dela. Ele foi o ponto de partida do Andy Bierzak para a vida adulta e após o seu lançamento, a sua carreira deslanchou e fez com que isso se traduzisse em algo profissional, simplesmente por ter sido a primeira vez que alguém realmente acreditou nele. A música causou um sentimento de identificação muito grande nas pessoas, especialmente em 2009, principalmente por ela abordar essa crença permanente de que existe algo de que você gosta e que outras pessoas simplesmente não conseguem entender. Ela foi a primeira música que o Andy Bierzak escreveu e que ele sentiu definir a sua direção artística, pois foi a primeira vez que ele realmente pensou em uma letra e ideia que fosse sobre as coisas que ele tinha vivido, e nesse conceito sobre essa pessoa que não se encaixa. Ela também registra a primeira formação da banda, feita exatamente para a gravação do videoclipe, integrada por duas das três pessoas que o Andy conhecia em Los Angeles, uma baterista chamada Sandra e um guitarrista chamado Chris Hollywood. Eles não conheciam a música e tiveram que aprendê-la na noite anterior à gravação do videoclipe, essencialmente para reproduzi-la em vídeo, ou seja, uma coisa mais performática. Entretanto, ainda estava faltando um baixista, que ele decidiu encontrar por meio de anúncios no MySpace. Ele selecionou um cara, se encontrou com ele e acertou as condições e o horário para a gravação do videoclipe. Ele ensaiou com a banda na noite anterior às filmagens, porém, no meio deste ensaio, este cara recebeu uma ligação da namorada dele, dizendo que o cachorro deles estava doente. Então, esse cara simplesmente se desculpou e disse que precisava ir embora, e nunca mais se ouviu falar dele. Por isso que no videoclipe aparece uma caixa de luz gigante na parte de trás do lugar em que eles filmaram. Ela substitui o quarto integrante da banda, porque eles sentiram que ficaria estranho não ter nada daquele lado do palco. Esse vídeo formou uma amizade e parceria criativa que já dura mais de 10 anos entre o Andy e o produtor, diretor e escritor Patrick Fogarty, que foi o responsável por fazer com que o Andy ganhasse muito mais confiança em si mesmo. Eles se conheceram no set de filmagens do filme Halloween 2, do Rob Zombie, filmado em Atlanta, no qual a namorada do Andy, na época, estava estrelando. Eles começaram a conversar um com o outro no set e criaram uma amizade durante as filmagens. Andy falou sobre a sua banda e o Patrick mostrou alguns de seus trabalhos. E após o Andy voltar para Los Angeles, ele disse que ligaria para Patrick para fazerem algo juntos. A princípio, ele não acreditou, mas o Andy realmente o contactou. O orçamento que eles tinham para produzir o videoclipe era de exatos $1000, dinheiro este que o Andy se endividou para ter, e isso causou uma pressão para que isto desse certo. Esses $1000 de orçamento foram suficientes para alugar um estúdio por 12 horas. Porém, todo o resto ficou por conta do Patrick, que formou uma equipe de gravações com os amigos de colégio da sua esposa e pegou uma câmera emprestada de um amigo para as filmagens. No entanto, o elenco era ótimo e provavelmente a coisa mais profissional que eles tinham em toda a operação. O teste de elenco teve de 15 a 20 pessoas disputando a vaga do papel principal, e para montar o resto do elenco, eles selecionaram os melhores entre os que não passaram no teste. E a baterista Sandra também teve uma importante contribuição para as gravações do videoclipe. Ela deixou eles usarem a sua casa para as filmagens externas e emprestou o seu carro. A filmagem externa no colégio foi feita em um fim de semana e totalmente de graça. O quarto do apartamento do Andy na época também serviu de locação para o vídeo. Ele colou por todos os lados desenhos e revistas de rock para ficar o mais parecido possível com o quarto de um adolescente.
A lição aprendida com a produção desse videoclipe foi a de acreditar em uma ideia sem uma recompensa imediata garantida, apenas por ela ser uma boa ideia, se arriscando e investindo seu tempo e esforço em alguém que acredita no que está fazendo. E talvez o grande sucesso disso tudo tenha sido a confiança no projeto e no que eles estavam fazendo, porque como o próprio Andy diz, essa foi a primeira vez que alguém realmente acreditou nele e mostrou que sua ideia não era uma ideia estúpida, pois ele estava acostumado com as pessoas ou dizendo que suas ideias eram idiotas. E deste ponto em diante, houve uma mudança na vida pessoal e profissional do Andy. Esse foi o primeiro trabalho que ele fez que foi lançado ao público, dando a ele uma perspectiva de carreira que logo se concretizaria em algo profissional. One final fight for this tonight. With knives at your pants, we made our plan. And I can't go on without your love. You never held on. Keep your mouth shut, listen, motherfucker.